6h41, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha, 2016 foi sem dúvida um ano conturbado, né? Tragédias, ataques terroristas, acidentes fatais, muitas polêmicas, mundo afora. Aqui no Brasil, o que chamou muita atenção foi a instabilidade do cenário político. Segundo o impeachment da história, os desdobramentos da Operação Lava Jato, retratado aí a corrupção em todos os níveis da administração pública. Para fazer uma análise do cenário político nacional e local também, projeções para 2017, a gente convidou aqui para o Manhã Anual o cientista político Elson do Carmo, que esteve com a gente aqui no período eleitoral, fez muito sucesso, que ele fala uma linguagem muito próxima de todos nós, a gente consegue entender e está agora de volta. Obrigada, Elson, por ter aceito o nosso convite. Prazer, bom dia aos telespectadores, a você, Daniela, a todos que nos veem. Vamos começar aí vamos começar do início de 2016, né? A virada de 2015 e 2016 já mostrava ali uma crise política muito severa, mas poucos ali no fim de 2015 podiam prever o que de fato aconteceria no mês de abril, que era a saída da presidente Dilma, né? O segundo impeachment da história do país. Na tua opinião, isso foi favorável para a estabilidade política do país ou não? É delicado essa questão. Eu, particularmente, sempre achei que os motivos que estavam levando a presidente ser impeachmentada não eram suficientes. Mas a condução do país, como você bem frisou, já no final de 2015 para 2016, esse ano, nosso ano já começou tenso, indicavam que tinha uma fragilidade na governabilidade da presidente. Ela ganhou as eleições, é bom que os telespectadores se lembrem, com uma margem pequena face ao seu adversário, o senador Aécio Neves. Isso gerou uma crise de governabilidade, de legitimidade de ações, fazendo com que ficasse ingovernável. O jeitinho que deram foi um puxadinho constitucional, foi, através das pedaladas fiscais, promover o impeachment da presidente. E assim foi feito, ela não tinha apoio no Congresso, ela tinha perdido as ruas também e acabou gerando o seu afastamento definitivo. Interessante, Daniela, telespectadores podem lembrar, que até o afastamento dela gerou polêmica, porque foi algo inusitado. Ela perdeu, ela saiu da presidência, mas não perdeu os direitos políticos, algo meio anômalo, né, face à nossa e que coube legislação. Muitas críticas, né, o que para muita gente foi considerado como uma prova de que os motivos eram muito mais políticos do que técnicos, né? Eu não tenho dúvida disso, não tenho a menor dúvida. Eu acredito que a história a médio prazo, não digo nem a longo prazo, a médio prazo vai dizer não, realmente esse afastamento foi meramente político, foi uma forma do Brasil tentar se realinhar com a vontade do seu parlamento e parte da rua também. Agora, a princípio, naquele momento, isso aconteceu, né? Teve uma retomada de esperança, um ânimo, muita gente achando ali que, embora não fosse ideal ter Michel Temer na presidência, mas pelo menos era um nome que conseguiria estabilizar ali aquele cenário, e isso de fato aconteceu nos primeiros meses. Já agora, para o fim do ano, principalmente com as medidas que ele propôs, como polêmicas, como a PEC 55 e a reforma do ensino médio... e a trabalhista que e a tá trabalhista e várias que estão aí se desenhando. Sim. Também. Da Previdência, importantíssima, essa é muito polêmica, a popularidade dele caiu bastante e a gente voltou a ter uma crise política, talvez não do tamanho que estava no fim de 2015, mas o país fecha o ano ainda instável politicamente. Daniela, é preciso que o telespectador se recorde que o presidente Temer, ele foi eleito junto com a presidente Dilma já no primeiro mandato. Ele foi reconduzido, a chapa era Dilma Temer. O que ocorre é que ele tem pouco carisma e pouca legitimidade, porque a população, ainda na época do impeachment, diferente do Collor, é bom que lembrem, o Collor, quando foi impeachmentado, era a maioria quase que total, não só da população, como do Congresso Nacional contrário ao presidente Collor. A presidente Dilma não, houve um debate forte, houve... Uma resistência dela, inclusive, uma resistência dela, ela não renunciou, como o Collor fez no finalzinho, já na prorrogação, ela
se manteve até o final. Então, o presidente Temer, ele assume, primeiro interinamente, depois definitivamente, já com uma fraca legitimidade, ele não tinha o apoio, os partidos mais à esquerda, PSB, PCdoB, PT, sempre uma oposição muito aguerrida, e ele gravita agora com uma baixíssima popularidade, uma rejeição enorme, né? Eu, na verdade, eu acho que como qualquer brasileiro, eu não consigo torcer contra, eu espero, aparentemente, a inflação nesses últimos meses passou a ser controlada, algo que já estava desenfreada. É bom notar, Daniela, telespectadores, que os nossos irmãos argentinos, eles estão numa crise imensa porque o presidente Macri não consegue controlar a inflação lá, que está galopante. Isso aqui no Brasil está sendo feito. Empregos parecem que começam a ser retomados, né? Então, vamos esperar que esse ano que vai começar daqui a 4 dias dê uma alavancada na economia brasileira e a gente possa respirar um pouco mais. A PEC dos gastos, do teto de gastos, né? A PEC 55 e a reforma da Previdência, eu acho que são de várias, né, propostas aí do governo, são as duas que causaram maior repercussão, até porque atingem ambas atingem de certa maneira toda a sociedade. É um desgaste muito grande. Você acredita, Elson, um desgaste da popularidade? Ele está disposto a pagar esse preço realmente porque ele quer deixar um legado, o Michel Temer, para ser reconhecido daqui a 10, 15 anos? Ou você acha que é mais uma manobra ali dos bastidores políticos que beneficia algumas pessoas de forma imediata? Daniela, normalmente eu costumo acreditar nas pessoas, né? Eu, honestamente, custo a crer que o presidente Michel Temer esteja torcendo contra o Brasil. Eu acredito que não. O problema é que nem sempre as medidas de gabinete, as medidas tecnocratas, elas vão de encontro com o anseio da grande massa da população. Agora, tem algo que é evidente, o nosso país é rico, nós estamos entre os 10 mais ricos do mundo, lembrando que existem cerca de 200 países no mundo. E eu custo a crer que exista algum país mais desigual do que o nosso. Então, é evidente que é necessário remédio, às vezes amargos. Alguns remédios amargos que alguém tem que tomar essa medida. E quando toma-se uma medida amarga, acaba não tendo o aplauso da grande maioria, né? Isso não só em termos federais, como em termos locais, estaduais e municipais. Isso existe também. Inúmeras, centenas, milhares de prefeituras de pequenos municípios ou de grandes municípios, às vezes tem que tomar decisões fortes para evitar catástrofes. E às vezes essas decisões fortes implicam em desapropriação, implicam em contrariar interesses menores. E aí são os remédios amargos que alguém tem que ter pulso e fazer para que o Brasil, que é um país rico, se iguale em termos de condições sociais a outros países tão ricos quanto ele. E às vezes com menos recursos, mas que tem uma administração melhor e que tem uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Aí já vai a questão da democracia, que implica transparência, participação da população na gestão, no cotidiano do administrador, e aí a gente segue um longo bate-papo. Elson, eu acho que dificilmente em outro ano, pelo menos da história recente, a gente teve a palavra Supremo Tribunal Federal, né, pronunciada tantas vezes, ele esteve realmente nas manchetes por vários motivos. Mas acabou o ano bastante desgastado, né? Primeiro, principalmente por essa decisão do ministro Marco Aurélio de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiro, e depois por uma dissidência, por uma discussão interna com o ministro Gilmar Mendes, e no final das contas, 48 horas depois, acabou levando nessa queda de braços muito mais vantagem o próprio presidente do Senado, Renan Calheiro. Quer dizer, o Supremo teve uma participação fundamental ao longo do ano, sem dúvida nenhuma foi uma das instituições que saiu mais em alta, mas houve um desgaste relevante nesse final do ano. Eu lembro a todos, Daniela, que o artigo 1º da nossa Constituição diz que o Brasil se constitui num Estado democrático e de direito. Quando algo foge
ao que a legislação determina, o poder maior é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Superior. E, portanto, sempre que ele é instado, sempre que ele é chamado a se manifestar, ele tem que se manifestar, é natural. Ele não pode agir de ofício. Agora, é evidente que dos 11 ministros, às vezes há decisões, são 11 pessoas, 11 seres humanos, que cometem às vezes erros, que é normal, e às vezes há decisões que são contraditórias, como a do ministro Marco Aurélio, que tem um apelido, para que o telespectador tenha uma ideia, o apelido dele na corte e nos meios jurídicos é ministro voto vencido. Os votos do ministro Marco Aurélio são altamente polêmicos. Não quer dizer que esteja errado. Os colegas não acompanham, digamos assim. A grande maioria não. É por isso que ele é chamado ministro voto vencido. Muitas vezes é 10-1 voto vencido do ministro Marco Aurélio. Às vezes ele é o relator. Um é o dele. Né? Mas o que é interessante, muitas vezes é bom que a gente lembre da música do Belchior, que ele fala que o novo sempre vem. Às vezes esse voto vencido dele há 8 anos atrás se torna o entendimento atual. É aquela pessoa que às vezes pensa além, né? Agora, quando houve a decisão monocrática, né, do ministro Marco Aurélio de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros, houve um desgaste realmente do Supremo, porque primeiro houve uma discussão interna dos seus membros, Gilmar Mendes criticando, falando de insanidade. Né? Fortemente, eu acho que eu nunca vi um colega, não precisa nem ser ministro do Supremo, né? Colegas da mesma profissão se referirem publicamente assim a outros, foi bastante sério ali aquela crise que você lembra. Eu discuti outro dia, conversava outro dia com o presidente da Associação dos Magistrados aqui no Amazonas, que é um dos melhores constitucionalistas do país, que é o Cássio Borges, e ele dizia, olha, esse desgaste poderia ter sido evitado, né? Essa crítica interna, aquela ideia de se lavar roupa suja dentro de casa. Né? Então, críticas públicas no nível que fez o ministro Gilmar Mendes, eu não sei se é o melhor caminho. Né? E aí a presidente Carmen Lúcia teve que botar panos quentes e viu com uma solução ali, que, a exemplo do que aconteceu lá atrás com o presidente Dilma, né? Pune por um lado e protege por outro, foi exatamente o que se repetiu com o Renan Calheiros no final do ano. Sim, ou seja, ele não pode, foi um jeitinho, mais um puxadinho decisório, né? Ele não pode entrar na linha sucessória, mas pode presidir o Senado. É algo assim meio anômalo, né? Meio que não está fora do que se imaginava que pudesse ocorrer. O ano termina também, eu acredito, com um certo enfraquecimento daquele movimento que começou lá atrás, em 2013, né? Foi um movimento muito forte das ruas contra a corrupção. Todo mundo continua acompanhando a Lava Jato, mas não tem mais aquela força popular, né, do manifesto, de milhares de pessoas. A gente tem alguma coisa ali em frente ao MASP, na Avenida Paulista, que é um ponto já tradicional de declarar aí a sua indignação. Alguns outros pontos isolados no país, mas essa força das ruas perdeu, né? Foi perdida ao longo dos 3 anos. Daniela, em qualquer lugar do mundo, e é interessante o telespectador ver que a nossa democracia ela é extremamente recente e é bom que nós possamos observar outras democracias. O movimento que você se refere, o Vem pra Rua, o movimento, era um movimento, ele não acabou, mas é um movimento altamente heterogêneo. Ele não tem uma única direção, são vários grupos de posições, às vezes, antagônicas que se reuniram tentando ser uma voz contra o descaso que ocorre no Brasil. Então, como é um movimento altamente heterogêneo, então nem sempre ele vai encontrar um norte para uma luta precisa. Né? Às vezes os interesses de uns confrontam com os interesses do outro, não se sabe exatamente qual a ideologia dos líderes desse movimento. Eu lembro, você há de lembrar também, que era um movimento que no primeiro momento não queria a participação de partidos políticos. Sim, os políticos inclusive eram repelidos, eram retirados das manifestações. E a nossa democracia, ela é também, principalmente, representativa. Então, você querer alijar a classe política de qualquer decisão
fica algo meio capenga, inclusive contrário o que determina a nossa lei maior. Até porque tem políticos e políticos, né? Com certeza. Então, a gente tem que acreditar que existem, e a gente espera que seja a maioria, sérios, realmente comprometidos. Eu espero, e cabe à população ser criteriosa na hora do voto, na hora de escolher os seus representantes. Vamos falar agora de política local. Foi um ano de eleições municipais, né? Como é que ficou? Eu lembro só que o ano começou em janeiro com a primeira vez na história do Amazonas, há de ser anotado isso, que houve uma cassação de um governador. Foi a primeira vez que houve através do Tribunal Regional Eleitoral. Né? A gente vai já entrar nesse assunto do governador. Antes eu queria falar um pouquinho da prefeitura. Foi um ano eleitoral de eleições municipais. Sim. O quadro que se alinhavou no interior do estado, ele é fundamental para as eleições daqui a 2 anos. Favorável para que grupo político, na tua opinião? Olha, vamos lá, essa conversa é um pouco longa, Daniela, e às vezes até perigosa. Você e o telespectador não imaginariam em janeiro desse ano que haveria uma chapa Arthur Virgílio, Marcos Rota. Era impensável isso. Impensável, então, até porque Marcos Rota representa ali o partido do PMDB do senador Eduardo Braga, o inimigo político histórico que até então, do Arthur eu Virgílio. diria, não inimigo, mas um adversário extremamente forte, que já estiveram juntos em outras ocasiões. Assim como nós não imaginaríamos o deputado Paulderney Avelino, do Democratas, subindo no palanque do Marcelo Ramos. Eram situações impensáveis, né? E essas situações impensáveis ocorreram. O prefeito Arthur Virgílio foi reeleito, ele toma posse agora, dia 1º de janeiro. A situação desse novo mandato eu acho distinta. O que difere do mandato anterior, que termina agora dia 31? Para começar, ele foi eleito em 2012 com 65%, tinha uma legitimidade imensa, né? A então candidata, que foi a segunda colocada, a senadora Vanessa Graziotin, ficou lá na rabeta, né? Essa eleição era um pouco, o segundo turno foi o Arthur Virgílio contra quase todos, né? E ele é eleito com uma diferença, é bom que o telespectador lembre que o Marcelo Ramos teve quase 500 mil votos, 460 mil votos, praticamente, né? A diferença do Arthur para o Marcelo foi menor, né? O Arthur teve mais trabalho para se reeleger, né? A população manauara é extremamente crítica. Só para você ter uma ideia, não é só a manauara, não. No Rio Grande do Sul, nunca um governador foi reeleito. Os governadores do Rio Grande do Sul, a população é extremamente crítica, eles elegem um governador, ele não cumpre algo que prometeu na campanha, nunca houve uma reeleição de governador no Rio Grande do Sul. É algo que a gente tem que analisar. E aqui, né? A prefeitura, ele começa o segundo mandato, na tua opinião? Ele começa o segundo mandato com menos legitimidade, evidentemente. Ele foi eleito brilhantemente no segundo turno. Vai ter que fazer, eu acho que o Arthur é hábil para isso, mas vai ter que costurar um novo acordo na Câmara Municipal e vai ter que buscar apoios aí, inclusive, da população, né, para ter uma caminhada... inclusive, que o rejeitou, que não votou nele, porque ele precisa Sim. dessa conciliatória. Sim. Agora, para a gente encerrar, sim, vamos voltar à questão do governador que foi cassado, o governador José Mello cassado, e agora, com o fim do ano, a não efetivação, digamos assim, dessa decisão aqui a nível de Estado, feita lá em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, que deixou para o ano que vem essa decisão, muda completamente o cenário. O segundo colocado, que seria o senador Eduardo Braga, não pode assumir de imediato, teria que ser convocado, caso ele seja cassado de fato, novas eleições. Isso é uma outra polêmica, O Supremo o TSE deu uma decisão há pouco que encaminhava para isso. Se você conversar com os advogados das duas partes, cada um vai ter uma tese que é perfeitamente defensável. O que é de se chamar a atenção é que o governador Mello, ele chegou a um nível de popularidade extremamente baixo, lembrando que recentemente, agora nas eleições municipais, nenhum candidato queria estar ao lado do governador Mello, né?
E como a política é extremamente dinâmica, muda mais do que as nuvens no céu, nós observamos, eu vejo isso, uma certa... Ele estava submerso, nós começamos a observar o governador colocando o corpo de fora, dando entrevistas, falando em público, elegeu agora o seu candidato para presidir a Assembleia Legislativa, Davi Almeida, de forma bem ampla, né? Querendo ou não, quando você compara o estado do Amazonas com outros estados da federação, ele tem pago os servidores públicos, tem honrado com os compromissos. Alguns consideravam o governador Melo carta fora do baralho. Eu sempre achei que era precoce essa condenação. Nós começamos a ver o governador respirar. O ministro Napoleão Nunes, que é do Tribunal Superior Eleitoral, parece que ele já está com o relatório dele pronto, né, para entrar em pauta lá no TSE o processo de cassação. Você acredita que se define nos primeiros meses, logo, se realmente é efetivada a cassação ou se é arquivado e ele é inocentado? A última vez, uma das vezes que eu vim aqui, Daniela, eu fiz uma aposta com você e eu ganhei. Eu falei que nenhum vereador seria eleito com votos próprios, que ninguém faria o quociente eleitoral. Eu topo uma outra aposta. Eu diria que o governador permanece até o final do mandato. E isso é definido logo nos primeiros meses de 2017? Eu acredito que não. Vai ser estendido ainda? Só para você ter uma ideia, Daniela, desde 2010, o Tribunal Superior Eleitoral não afastou, o último governador afastado foi o Arruda. Né? Não, foi de Arruda. Ah, eu achava que tinha sido de Roraima. Não, foi o de Arruda, o José Eduardo Arruda, em 2010. Depois de 2010, ninguém foi afastado. Parte dos processos de 2010 não foram nem julgados ainda. Se nós tivéssemos que cumprir um ritual por vez, ainda tem muitos processos para serem julgados antes do... Quer dizer, vai acabar os 2 anos e o próprio Eu apostaria TSE nisso. E se for a julgamento, é bom lembrar que teve um voto interessante aqui no Amazonas do jurista Márcio Riz, favorável ao governador. Eu li o voto, extremamente bem escrito. Tem argumentos sólidos que talvez o TSE, eu estou falando de hipóteses, né? Em tese, estamos falando. Em tese, talvez o TSE adote alguns entendimentos do voto do jurista Márcio Riz, talvez algum tipo de prova que o governador alegue que não foi permitido seja concedido. Isso implica mais tempo. Eu topo a aposta de que ele completa um mandato. Vamos ver, posso estar equivocado. Para a gente encerrar, então, Elson, você acredita num 2017 de mais estabilidade no cenário político nacional e local? Ou você acredita que vai ser um ano difícil, talvez até mais que 2016? Não, Daniela, eu por natureza sou otimista, né? Eu, como sou professor também, eu vejo o novo chegando, o novo surgindo, então, e eu aposto, tal qual o Belchior, que o novo sempre vem também. É claro que não vai ser um ano de céu de brigadeiro, nós vamos ter ainda muitas turbulências, né? A economia parece que dá um sinal, e o econômico é determinante, mas parece que ela dá um sinal de recuperação. Vai ser um ano de muita discussão, não teremos eleições, mas vai ser um ano de muita discussão, de muito acordo político. Já, né? Costurando para 2018? Para 2018, eu espero que seja bem melhor. Sempre um prazer esse bate-papo contigo, a gente sempre sai bem meu, mais enriquecido, né, pela sua opinião. Acredito que quem está em casa também goste muito. Muito obrigada por repartir com a gente Agradeço suas opiniões, também, Elson. aproveito, Daniela, desejar a todos de vocês aqui da Crítica, ao nosso telespectador, ao de Siquinha Calderaro, o grande lutador de jiu-jitsu, um feliz 2017. Corredor com você, que você também é corredor, né? Sim, como a Adriane Diniz também. Adriane Diniz, sim, Então, eu desejo tudo de bom para todos, que tenhamos um ano esplêndido. Elson do Carmo, professor, cientista político, sempre nosso convidado aqui no Manhã no Ar. Muito obrigada, Elson. Obrigado a você, tudo de bom. Olha, a gente vai agora para a rádio, para o estúdio da Rádio A Crítica, também
né, falando de política. O convidado especial da manhã dessa quarta-feira é o governador José Mello, sobre o qual estávamos conversando agora há pouco aqui com o Elson. Adriane Diniz e Micaele Cevalho, elas estão ao vivo na 93.1. Vamos, então, ouvir o que está acontecendo lá na rádio, entrevista com o governador José Mello. Vamos para lá. Pode ser mais um modelo voltado só para o mercado interno. É hora de exportar também. Então, agora nós estamos fazendo um trabalho conjunto, a muitas mãos, no sentido de que a Zona Franca daqui para frente produza para o mercado interno, mas produza também para vender para o mercado externo. Afinal de contas, nós estamos cercados aqui de países que vão crescer em média 2% nesse próximo ano, que é o caso do Peru, é o caso da Bolívia, é o caso do Equador, né? A própria Colômbia vai crescer, o Chile já está na faixa de 4,5%, 5%. Então, é um mercado que está ali próximo. Por que não comprar o vinho do Chile e vender celular para o Chile? Por que não comprar a cebola e o alho do Peru, que é excelente qualidade, e vender para lá smartphone, vender para lá TV, etc. Então, esse trabalho nós vamos fazer. A crise nos obrigou a ser criativos. Governador, a gente está ao vivo já ali na TV A Crítica, né, no Manhã no Ar com a Daniela Sayag. A gente começou ainda há pouco a entrevista com o governador, para quem começou a acompanhar agora pela TV, falando sobre os efeitos da crise econômica dentro do estado do Amazonas e as medidas que foram adotadas para tentar equilibrar essas contas. O governador falava aqui sobre as secretarias que foram fundidas, sobre os cargos comissionados que foram também tirados do governo, os contratos terceirizados que foram todos revistos, Daniela, e falava que isso causou um preço, né? Teve um peso político toda essa decisão. Então, por conta disso, ele estava dando aqui as justificativas e informou, para quem não acompanhou o começo da entrevista, que essas medidas foram necessárias para garantir o equilíbrio fiscal das contas do governo, mas disse que pagou um preço político. E essa é justamente a pergunta que eu tenho a fazer agora. Que preço é esse que o senhor está pagando depois dessas medidas todas? Bom, já falar sobre isso. Antes de mais nada, Daniela, é uma alegria poder estar aqui lhe vendo aqui ao lado esquerdo ali, você, muito obrigado, é um prazer enorme te ver. Obrigada, parabéns governador, pelo teu trabalho aí, aqui na Crítica, né, na TV A Crítica. E vamos à pergunta. Bem, como eu disse, eu escolhi fazer gestão, né? E ao fazer gestão, você cria medidas amargas, dolorosas, medidas que atingem pessoas, né, e medidas que atingem instituições, né? Porque você tem que, como aquele pai que ganhava um salário de 10 mil reais, de repente perdeu aquele emprego e agora tem um de 3 mil reais, ele tem que reunir responsavelmente a sua família e dizer, ó, só temos 3. O que nós vamos fazer com esses 3? Quer dizer, foi o que eu tive que fazer. Então, essas medidas todas foram medidas desagradáveis, enfim. O que aconteceu é que eu cheguei no final do ano com um estado muito equilibrado, mas com um desgaste político muito grande, né? Eu me desgastei politicamente. Só que hoje, a gente fez uma pesquisa, hoje a sociedade, o povo, entendeu a lógica. A lógica era, eu ia deixar 200 mil pessoas aposentadas e ativos sem receber o 13º salário no final do ano. Eu ia passar vergonha de não pagar o salário, tem estado brasileiro aí que não pagou novembro, né? Eu ia deixar de pagar meus fornecedores, eu ia fechar unidade de saúde, eu ia fechar a escola. Não, eu tomei as decisões, amarguei o desgaste político, né? Mas eu estava certo, as minhas decisões eram corretas. E agora, daqui para frente, eu tenho um estado equilibrado. Pra você ter uma ideia de tudo aquilo que foi objeto de compromisso dos governadores com o governo federal para o ajuste fiscal, a única coisa que eu vou tratar agora é da Previdência, porque eu me antecipei um ano àquilo que os outros governadores vão fazer agora. Minha reforma eu já fiz, meu ajuste fiscal eu já fiz, eu já encolhi o meu estado. Agora tem que tratar a questão da Previdência, porque ela sozinha representa mais de 50% de todo o déficit, não é? Que o Brasil tem em relação às suas contas públicas. Portanto, é uma coisa que tem que ser tratada sob pena da gente não legar para os nossos filhos um Amazonas melhor, um Brasil melhor, né? Então, nós agora só temos a Previdência para cuidar, porque o resto nós já fizemos quando fizemos o nosso ajuste. Pagamos um preço? Pagamos. Mas, se tivesse que pagar de novo, eu pagaria para poder ter o prazer de estar entre os 3 estados brasileiros mais equilibrados do país.
A Daniela tem uma pergunta a fazer, né, Dani? É dentro desse mesmo assunto, governador, de decisões e desgastes políticos, falando especificamente na área de saúde, né? No meio do ano, o seu governo anunciou uma série de cortes, fechamentos de algumas unidades. Houve levantes, protestos, manifestações em várias áreas. Eles acabaram efetivamente não acontecendo, mas ficou sim nessa área também o desgaste político. A pergunta que eu faço para o senhor havia necessidade de fato desses cortes, né? E se havia, por que efetivamente eles não foram feitos mesmo diante do desgaste político? Talvez foi anunciado aquilo e depois foi revisto que não era bem assim. Como é que ficou essa questão da saúde, governador? Muito obrigado pela pergunta, Daniela. Inicialmente eu queria dizer que foi um erro muito grande anunciar da forma que se anunciou. Na verdade, eu nunca tive intenção de fechar nenhuma unidade de saúde. A minha intenção era otimizar as unidades de saúde. Um exemplo, o SPA do São Raimundo, ele é um SPA e 90% de todo o atendimento dele é atenção básica. E apenas 10% seria aquela responsabilidade que, segundo o SUS, é minha de Estado. Então, 90% seria da Prefeitura. Aqui na cidade de Manaus, tem uma coisa que as pessoas precisam entender. Aqui, o governo do Estado carrega nas costas a responsabilidade que teria que ser da Prefeitura de Manaus. No 28 de agosto, de cada 1.000 pessoas que é atendidas por dia, 900 é atenção básica. Deveria estar nos postos de saúde da Prefeitura. E aí, uma pessoa chega lá com o braço quebrado e eu vou dizer para ele, olha, não é aqui, você vai ter que ir no posto de saúde. Não, a gente atende todo mundo. Bem, então, no resto, na parte de maternidade e tudo, 70% de todo o atendimento que é feito na cidade de Manaus é atenção básica. Então, eu estou carregando nas costas a responsabilidade de uma saúde que, pela lei, não é minha. Mas eu não tenho como dizer para o povo do Amazonas, da cidade de Manaus, olha, não venha aqui, não é aqui. Ao contrário, a gente atende todo mundo. Isso tem um custo muito alto. Isso, enquanto eu vou investir esse ano em saúde 22%, 23% das minhas receitas, Rio de Janeiro está investindo 11%, São Paulo está investindo 12%, Minas Gerais está investindo 12%. Então, eu carrego nas minhas costas a responsabilidade que seria da Prefeitura de Manaus. Mas tudo bem, isso é tranquilo. Mas vamos voltar aos anúncios que nós fizemos em relação à saúde. Na verdade, o que eu queria era, como eu disse ainda há pouco, era fazer com que os serviços acontecessem de forma mais célere, mais rápida e mais eficiente. Para isso, a gente tinha que fazer uma reorganização da saúde. Não dava, por exemplo, para as unidades de saúde todas estarem comprando aí, sem nenhum controle, um mesmo produto que custava no local, 1,5 no outro, 2 no outro, 3 no outro. Isso representava um descontrole muito grande. Eu queria ordenar, eu queria organizar a saúde e hoje, graças a Deus, mesmo com desgaste, porque foi muito potencializada essa história de fechar a unidade, etc. Não tem nenhuma unidade fechada, estão todas funcionando. Isso foi muito potencializado, sobretudo numa campanha política, né, de um candidato aí que, para esconder o que não fez durante 3 anos, porque a cidade estava toda esburacada, tudo abandonado, etc., para esconder o que ele não fez durante 3 anos, ele resolveu pegar o meu governo, o meu trabalho e até a minha família para, durante toda a campanha política, ficar ali massivamente pegando o dinheiro do povo, que é o dinheiro que os partidos utilizam para poder fazer campanha política, para fazer esse trabalho todo. Isso provocou um desgaste, ficou no inconsciente de muitas pessoas de que realmente a gente estava fechando a unidade de saúde. Nós tivemos um trabalho enorme do ponto de vista de mídia para mudar isso aí. Hoje todo mundo sabe, pode ir em qualquer unidade de saúde, está tudo funcionando. Eu mesmo visito todo dia de manhã uma unidade de saúde. Eu saio da minha casa, a primeira coisa que eu faço é ir numa unidade de saúde. Ontem fui em 2 durante aquela chuva. Né? Então, o senhor está dizendo que nunca houve a intenção, de fato, de fechar esses hospitais, é isso? Pois é, Daniela. Era outro nível de reordenamento, é isso? Pois é, Daniela, nunca houve essa intenção de fechar. O que houve foi uma tentativa, e ela está dando o efeito, de melhorar os serviços da saúde. Por exemplo, o SECOM. Você lembra que o SECOM era uma lástima, né? Nós entramos lá, fizemos investimentos, colocamos um acelerador linear novo, colocamos mais equipamentos novos e o atendimento do SECOM, embora não seja aquele, mas melhorou e muito. Mas o SECOM, ele tem um problema. Ele atende as pessoas que vêm do Acre, Rondônia, Roraima, todo o sul do Pará e agora venezuelanos estão lá dentro do SECOM. Então, é uma unidade de saúde de referência importante, uma unidade que tem um grande serviço, mas tem uma demanda muito grande. Agora mesmo, ontem nós entregamos o novo tomógrafo do SECOM.
né? Um tomógrafo novo, foi comprado com dinheiro da promoção social lá da minha esposa, que ela destinou dinheiro para lá. Compramos um outro tomógrafo também com dinheiro da promoção social para o Adriano Jorge, novo, já está sendo instalado hoje. E tem um terceiro que também foi comprado, que está a caminho daí, que vai lá para o João Lúcio. E compramos também uma hemodinâmica nova lá para o Francisca Mendes, para que vai facilitar e vai tornar mais eficiente as cirurgias cardíacas em crianças, chamada cardiopatas, né? Portanto, Daniele e as duas meninas que estão aqui comigo, eu queria dizer a vocês, é o povo que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento, que fique em paz, tranquilo, não tem essa história de fechar a unidade de saúde, não tem nada disso. Eu reabro agora em fevereiro o Hospital da Zona Norte, fazendo um enorme mutirão de cirurgia. Vamos colocar lá toda a parte de imagens e exames para poder você não ficar em filas. O que existe por parte do governador e do nosso governo é a intenção de melhorar cada vez mais os serviços de saúde aqui no Amazonas, apesar de carregarmos nas costas as responsabilidades que deveria ser do prefeito de Manaus. E acabou ficando, sem dúvida nenhuma, esse ônus, né, que assim seja mesmo, né, governador, que não fez, porque a gente sabe o quanto a população precisa. Quero agradecer aí as suas respostas, também agradecer aí a Adriane Diniz e a Micaele Cevalho pelo espaço concedido aqui no Manhã no Ar. Afinal, a entrevista com o governador é na Rádio A Crítica, que continua aí ao vivo até 8 horas da manhã, na 93.1. A gente segue então aqui na televisão. Muitíssimo obrigada, ótima quarta-feira para vocês três, para quem acompanhou a gente pela rádio. Até a próxima. Até mais. Até mais. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade. Eu estou nessa câmera aqui, está na câmera errada, agora eu acertei, né, Xande? Agora sim chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade direto do RC Cop. Vamos lá para cima pegar a carona matinal com Walter Cardoso. É isso mesmo que você mostra para a gente depois de uma terça-feira cinza, completamente fechada. O sol brilha sobre nós, é isso, Walter? Isso mesmo que por trás aí de algumas nuvens, mas o sol já está aparecendo forte nas primeiras horas da manhã de hoje, Dani. Desde o comecinho da manhã, realmente, a gente já notava um sol mais azul, pouquíssimas nuvens de chuva, mas olha, isso não significa que o dia está livre não, Dani. E deve chover sim novamente hoje. Então, vamos falar da previsão do tempo. Muita gente realmente apreensiva, né? Sobretudo pessoas que moram nas áreas vermelhas, áreas de risco, perto de igarapés, de barrancos. A gente sabe do grave problema habitacional que a nossa cidade enfrenta. Então, para muita gente, essa informação que você vai trazer agora é uma informação bastante importante, muito mais do que levar ou não sombrinha, significa permanecer ou não na casa. Qual é a previsão para hoje, Walter? Então, Dani, agora pela manhã, começando por temperatura de 23 graus, com uma sensação também de 23. A possibilidade de chuva realmente é alta, 60%. De acordo aí com as previsões do clima-tempo, a tendência é que sejam muitas nuvens durante todo o dia e a chuva caia a qualquer momento. Não existe aí um período determinado, de manhã, tarde ou noite, então é bom as pessoas se prepararem realmente, porque a previsão é de que possa chover a qualquer momento na cidade, possibilidade aí de 60%. Na manhã dessa quarta, o sol brilha sobre nós. Tem uma imagem belíssima que a gente traz agora ao vivo do seu vídeo, direto do RC Cop, né? Manaus aí amanheceu. Não dá para dizer que é ensolarada, porque tem muitas nuvens ainda aí na frente, mas com uma luz bonita aí, reluzindo sobre os prédios da nossa capital, da capital do Amazonas. Mas a previsão, 60% de chuva, deve voltar a chover, possivelmente chover forte ao longo do dia. Então é bom sim ficar muito atento e, se morar perto de uma área de risco, procurar um abrigo numa área mais segura. Nesse momento, Walter, a gente sobrevoa que ponto da cidade? Então, Dani, nós estamos aqui na zona leste da cidade, na Avenida General Rodrigo Otávio. É uma cena curiosa, né, que a gente sempre mostra o engarrafamento dos alunos aqui tentando entrar na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, mas agora o cenário é de total tranquilidade. O período de férias já deu uma suavizada no trânsito nessa região da cidade, e isso acaba refletindo em toda essa região. Nós diversas vezes já mostramos aqui do RC Cop que um pequeno congestionamento, um pequeno acidente nesse trecho aqui da Avenida General Rodrigo Otávio acabava complicando toda a zona leste da cidade por ser uma avenida de grande fluxo.
caminho ali, principalmente para quem vem pela rotatória do Coroado. Mas com o trânsito tranquilo nessa região, todo o resto, né, todas as áreas adjacentes, tem um trânsito também que reflete com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de retenção. Nós vamos mostrando aí nas imagens do Alex Gomes justamente isso. Dia tranquilo para quem precisa acessar essa zona da cidade, aqui para a região da Bola do Coroado. Acesso muito fácil, pode vir que não tem problema hoje. Obrigada, Walter Cardoso. Lembrando aí que a Universidade Federal do Amazonas está em recesso, mas as aulas retomam logo agora, segunda-feira, primeiro dia útil do ano, dia 2 de janeiro. Possivelmente vai começar a ter um fluxo bem maior aí com a retomada das aulas. Agora a gente sobrevoa o complexo viário Gilberto Mestrinho, totalmente tranquilo em todos os sentidos. Rodrigo Otávio, onde a gente estava, André Araújo, a antiga estrada do Aleixo, Efigênio Salles, antiga estrada do V8 e também a Cosme Ferreira, nesse momento no seu vídeo, a André Araújo. Obrigada, Walter. Daqui a pouco, então, eu volto com vocês. E nessa terça-feira, o Instituto da Mulher recebeu equipamentos doados pelo Consulado do Japão. A doação vai beneficiar bebês prematuros atendidos pela unidade de saúde. Vamos ver. Incubadoras, berços aquecidos, balanças, 18 equipamentos para neonatologia foram entregues pelo Consulado do Japão ao Instituto da Mulher. A doação faz parte de um convênio firmado há 3 anos. A diretora do hospital explica que o próprio instituto pôde escolher os aparelhos. Nós temos 6 anos de fundação. Então foi muito importante essa doação, foi um projeto que iniciou em 2013. Os primeiros equipamentos nós recebemos em 2014, em torno de 12, e agora em 2016, em torno de 18. Quer dizer, isso veio somar com os nossos equipamentos que já existiam. Ao todo, cerca de $100 mil foram investidos pelo governo japonês. Ajuda que, para o secretário de Saúde do Estado, vem em boa hora. Em meio a essa crise toda que o país enfrenta, a parceria é sempre importante para que a gente possa dar uma assistência de melhor qualidade, sobretudo nessa área materno-infantil que é tão importante para todos nós. O cônsul do Japão explicou que a doação faz parte de um programa nipônico de assistência a projetos comunitários e de segurança humana e que Manaus foi beneficiada pelos laços que mantém com o povo japonês. Ele disse que o Japão é um dos países desenvolvidos, então faz parte de um dever para ajudar outros que estão desenvolvendo. E também o Japão tem um bom laço, relacionamento com esta região amazônica, tendo presença de empresas japonesas e muitos imigrantes já estão integrados na sociedade amazonense. Com este tudo, dar assistência é a nossa obrigação. É verdade, né? O Brasil e o Japão têm uma ligação muito forte nessa região também, principalmente ali na área de Parintins e depois outros imigrantes também que habitam aqui em Manaus. Obrigadíssimo aí o Consulado do Japão pela ajuda à saúde pública. Agora são 7h23. Vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Manaus contabiliza prejuízos depois de quase 16 horas de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o acumulado do mês já ultrapassa os 420 milímetros, quando o normal é 200. Em todas as áreas da cidade foram registradas 123 ocorrências de alagamento e até deslizamentos de barranco. A previsão é que nos próximos dias o cenário meteorológico permaneça. 4 pessoas da mesma família morreram soterradas em deslizamento no bairro Nova Vitória. A mãe, Maria do Socorro, de 42 anos, e as filhas, Samila, de 8 anos, Samiele, de 10 e Samile Costa, de 14 anos, estavam na casa durante o temporal que atingiu a capital nesta terça-feira. Os filhos mais velhos da dona de casa que sobreviveram à tragédia seguem internados. Menino de 8 anos continua em estado grave depois que a casa onde morava no Zumbi foi soterrada. Gabriel Pereira foi retirado dos escombros pelos vizinhos. Um outro caso grave por soterramento foi registrado na colônia Antônio Aleixo. João Miguel Beltrão, de 5 anos, continua hospitalizado. Os 2 meninos estão no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste. Na comunidade da Sharp, 20 famílias ficaram desabrigadas e grupo arrecada colchões e roupas para quem perdeu tudo durante o temporal. Unidade neonatal do Instituto da Mulher recebe equipamentos do consulado japonês. A doação faz parte de um convênio firmado há 3 anos que dá assistência a projetos comunitários e de segurança humana.
E se você está aí com alguma conta de energia em atraso, é bom ficar atento ao novo prazo que a Eletrobras Distribuição Amazonas está dando aos consumidores que têm interesse em quitar seus débitos. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Thea Morel, com quem eu falo agora ao vivo. É isso, Thea, até quando vai esse prazo? Onde é que os consumidores que estão interessados em fazer essa negociação devem fazer, hein, Thea? Daí todo o serviço para a gente, porque isso pode significar aí alguém virar o ano com a cabeça mais tranquila, tentando e conseguindo, né, quitar dívidas. Bom dia, Thea. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. É isso mesmo, Dani. Muita gente quer chegar a 2017, realmente poder quitar todas as dívidas, poder começar o ano tranquilamente, né? Na semana passada a gente deu alguns prazos de alguns órgãos, algumas concessionárias, né, para que se quitasse as dívidas e para que realmente pudesse começar esse ano novo com tranquilidade. Mas a Eletrobras Amazonas Energia estendeu esse prazo, que seria até o fim desse mês, para o dia 31 de janeiro. Então, quem tiver débitos de conta de luz, pode procurar a Amazonas Energia, pode procurar a Eletrobras para poder aí negociar esses débitos. A Eletrobras está oferecendo um desconto de pelo menos 100% em juros e multas, dependendo das condições de pagamento, né? De como realmente esse usuário quer fazer a quitação dessa dívida. Se você quiser quitar essa dívida, por exemplo, de uma só vez à vista, for uma conta, duas no máximo, quer aproveitar o 13º, você consegue aí esse desconto de 100% em juros e multas. Para que a pessoa possa conseguir esse desconto, fazer essa renegociação da dívida, né? Existem pelo menos duas maneiras que facilitam bastante a vida do consumidor. Uma delas é ligar para a Eletrobras Amazonas Energia através da central de atendimento no 0800 701 3001. Através desse telefone, o usuário pode fazer aí a negociação e esse telefone funciona 24 horas. Uma outra maneira é ir até um posto de atendimento da Eletrobras Amazonas Energia. Existem pelo menos 7 postos que vão estar abertos nesse fim de ano e durante todo janeiro, e onde a pessoa pode se dirigir para fazer essa negociação, né? Nós temos aí pelo menos 2 postos que funcionam soltos. Um deles na Avenida 10 de Julho, é um que todo mundo conhece, ali na frente da antiga Santa Casa de Misericórdia, né? Atrás do Palácio da Justiça, e outro no iShopping na Zona Leste. Fora isso, existem outros 5 postos que funcionam em PACs, em pronto atendimentos ao cidadão. Os PACs são no Shopping Via Norte, no Shopping Sumaúma, na Compensa, no Parque 10 e também o PAC Zona Leste de Manaus. Em qualquer um desses postos, o usuário pode chegar, é preciso ter alguns documentos, algumas informações, tanto para ligar quanto para ir, né? É preciso ter aí, por exemplo, o RG, o CPF e também a fatura, né, que você quer negociar, o número da fatura ali, os dados da fatura que você quer negociar. Com todos esses dados em mãos, você tem essas duas opções. Procura a Eletrobras pelo telefone ou procura um dos postos, faz a negociação da dívida, pode parcelar ou pode, quem sabe, quitar tudo de uma vez só, sem pagar juros e multas. Dani. Obrigada, Thea Morel. Daqui a pouco a gente volta a se falar até mais, porque agora são 7h28, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com o quadro Na Ponta do Lápis. A gente vai mostrar que dá sim para economizar, reformando objetos de uso pessoal, inclusive, que a gente tem em casa, e a gente também atualiza sobre a situação da forte chuva que caiu ontem na cidade de Manaus. Como é que está o rescaldo, o que está sendo feito hoje de manhã pelos bombeiros de Defesa Civil. A gente volta já já.